Boa noite a todos, meu nome é Mário Nunes, eu sou coordenador do projeto Afropédia, uma iniciativa do Centro Palmares de Estudos e Assessoria por Direitos, financiado pelo Ministério da Igualdade Racial, pela FUNSEB, que é a Fundação de Cultura do Estado da Bahia. E venho hoje aqui na Universidade Zumbi dos Palmares trazer essa iniciativa e ter vocês, alunos, professores, a comunidade universitária, como parceiros nesse enfrentamento ao racismo estrutural. O que nós entendemos hoje como o projeto Afropédia é uma iniciativa que vem para dar letramento digital à comunidade negra. Ou seja, quando eu digo letramento digital, eu estou falando que, por exemplo, no site, na plataforma da Wikipédia, que é o terceiro site mais visto em relação à pesquisa no mundo, né? Ele está entre os sete sites mais vistos do mundo. E mais de 80%, por exemplo, do seu conteúdo que fala a respeito da comunidade negra, do modo de vida das comunidades negras globais, ela vem com um viés escrito por um perfil bem específico que é interessante trazer para vocês. Nós estamos falando de um perfil de homens brancos, classe média alta, nível superior, na casa dos 50 anos. E qual é o problema quando eu trago esse perfil? Eu trago esse perfil mostrando que a nossa cultura, o nosso modo de vida, ele é relatado, ele é descrito, ele é explícito por pessoas que não têm a nossa vivência, que não têm a nossa cultura. Então, esse viés, quando ele é passado para a internet, ele é como se eu falasse, falando de nós sem nós. E isto é o que traz à tona essa discussão. Por que nós, comunidade negra, pesquisadores negros, estudantes negros, lideranças negras, não temos o letramento digital suficiente para colocarmos no mundo digital os nossos conhecimentos e a nossa realidade? Então, quando eu trago o projeto Afropédia, ele vem nesse sentido. Ele vem de darmos o letramento digital para que possamos, juntos, criar um conhecimento muito próprio do nosso modo de vida e da nossa cultura. Então, o projeto Afropédia, ele vem com esse objetivo. Nós temos aqui na tela, nesse slide, um objetivo global que trata de promover a cultura atemporal negra global num conhecimento livre. E quando eu falo de conhecimento livre, eu estou falando que não é pago. Ou seja, nós temos um parceiro muito importante nesse momento, que é a Wikipédia. Então, nós estamos falando de uma plataforma livre, que tem o conhecimento aberto, onde todos podem contribuir e criar um conhecimento global. Então, trazer o conhecimento livre com organizações que queiram participar deste movimento, na salvaguarda do patrimônio material e imaterial, da cultura, do modo de vida das comunidades negras. Então, quero trazer para vocês o projeto Afropédia, com toda essa carga de conhecimento e toda essa oportunidade para que a comunidade universitária da Zumbi dos Palmares possa contribuir nesse movimento tão importante. Nós temos algumas atividades desenvolvidas. Nós temos, por exemplo, o seminário. O que se trata do seminário quando nós estamos iniciando um trabalho? Nós temos o primeiro seminário que aconteceu no Arquivo Público do Estado da Bahia. Um local tão importante que, para vocês terem uma ideia, existem documentos originais de 1560 a 1600, ou seja, a entrada dos escravos no Brasil, toda a documentação dos primeiros negócios feitos aqui no Brasil. Então, o Arquivo Público da Bahia, ele sediou esse primeiro encontro, um seminário que foi importante para lideranças baianas poderem conhecer. Nós estamos agora, nessa semana, inclusive, com um seminário em Minas Gerais e tenho certeza que teremos um seminário aqui na Zumbi dos Palmares. Mas
além dos seminários, no próximo slide, eu quero mostrar para vocês as editatonas. E o que é uma editatona? Editatona é uma reunião de pessoas que estão treinadas para poder editar. E editar o quê? Editar verbetes, artigos com propriedades, com referências bibliográficas, nós vamos tratar disso mais à frente, mas pessoas que possam se reunir e possam tratar, por exemplo, de datas, celebrações, locais, tudo que diz respeito à comunidade negra no seu modo de vida e cultura. Então a editatona serve para isso. Neste momento, as pessoas se reúnem e editam dentro da plataforma da Wikipédia. Tá? Então, por exemplo, tivemos a editatona de Búzios, que foi realizada em Campinas, interior do estado de São Paulo, na Unicamp, e reunimos professores, pesquisadores, estudantes, lideranças comunitárias, para que eles pudessem editar os seus verbetes ou artigos dentro da Wikipédia. Nós tivemos nesse outro slide, por exemplo, a editatona de Malês, que foi na Bahia, na cidade de São Francisco do Conde, na Unilab. É uma universidade que, inclusive, reúne diversos estudantes africanos que vêm para o Brasil estudar. Então, o que eu quero tratar com vocês é isto. Qual é o momento que nós podemos ter, e essa é a convocação para os alunos, qual é o momento que nós temos para poder fortalecer, através do letramento digital, o enfrentamento ao racismo estrutural. E esse é o projeto que nós temos em parceria com a Universidade Zumbi dos Palmares. Bom, temos também um treinamento. Nós vamos começar nosso primeiro encontro, mesmo que seja esse virtual, mas nós vamos começar um treinamento falando sobre o que é uma editatona, sobre quais são os princípios que regem uma edição de textos dentro da Wikipédia, né? Tudo isso que nós podemos fazer para que aquele momento da editatona seja um momento crucial de formação de conhecimento. Só para vocês terem uma ideia, a palavra afroempreendedorismo. Desde o mês passado, mês retrasado, não havia essa definição no site da Wikipédia. Foi através da editatona de Campinas que o professor Odair, por exemplo, pôde contribuir e acrescentar esse importante conceito de afroempreendedorismo na Wikipédia. E é interessante que, por ser uma plataforma livre, outras pessoas imediatamente começaram a contribuir com esse conhecimento, com esse conceito. Então, a palavra afroempreendedorismo, que é tão importante para nós, naquele momento, há 2 meses atrás, pessoas do mundo todo puderam conhecer e saber que nossa comunidade está pronta, apta a defender algo tão importante para o nosso desenvolvimento. Bom, então, esse treinamento, por exemplo, como está aqui, aconteceu em Jacobina. Foi nosso primeiro treinamento em editatonas. E queremos muito poder continuar com esse treinamento aqui. E aí, nesse slide, eu gostaria de falar a respeito da plataforma Wikipédia. É importante a gente entender que a plataforma ela é livre, ou seja, ela é feita por várias pessoas. No entanto, existem critérios, pilares, que fazem com que esse conhecimento não se perca. Existem dezenas, centenas de colaboradores voluntários que organizam essa plataforma de forma que a gente consiga ter um conhecimento notório, ter um conhecimento organizado e de todas as áreas das ciências e das artes. Ou seja, o estado da arte, da civilização humana. Então é importante entender que, quando a gente pergunta, como está aqui, a Wikipédia é confiável? Vamos entender o seguinte. Bom, primeiro, como eu falei, ela é uma enciclopédia. Ela reúne ciências e artes
mostrando o estado atual em que nós nos encontramos. Uma outra coisa, ela é regida por imparcialidades, e é importante entender isso. Não é porque nós tratamos de uma forma conceitual que é preciso, ou é aceitável, melhor dizendo, que se ponha o caráter pessoal. Ciência não é pessoal, né? Então nós estamos falando de criar um conhecimento que não é pessoal, que não vem com vieses. Tá? Então, são conhecimentos que estão atribuídos, primeiro, a pesquisas, a reportagens de fontes confiáveis, a pessoas notórias que trazem esse conhecimento. Então, é um todo repertório de textos, de falas, que denotam a veracidade das informações da Wikipédia. Uma outra coisa também, como eu falei anteriormente, ela é um conhecimento livre, ou seja, eu, você, todos nós, podemos contribuir. E faremos isso da melhor forma possível. Até mesmo porque, lembrando da minha primeira fala, nós estamos pensando no letramento digital como forma de empoderamento, como forma de mostrar a cultura e o modo de vida das comunidades negras. Uma outra questão que é importante em respeito à conduta. É importante lembrar, ou para quem não sabe, que quando você escreve um texto, escreve um verbete, um artigo na Wikipédia, ela passa por uma avaliação. E essa avaliação ela vai definir o que de fato é. Ou seja, nós estamos falando de verificação de fonte de referência, nós estamos falando da verificação da imparcialidade do que está sendo escrito. Então existe toda uma conduta importante para isto. E por final, são regras. As regras existem e têm que ser cumpridas, ao mesmo tempo que nós temos a flexibilidade da regra para entender, por exemplo, quando eu falo de uma tese de doutorado na Unicamp. Tá fácil. Mas quando eu falo de um vídeo tratando da oralidade de um mestre fazedor de cultura do interior do Maranhão, que talvez ele não saiba escrever, mas ele tem na sua vivência uma oralidade que nos traz um rico acervo cultural. Então tudo isso está sendo muito discutido e muito esmiuçado para que a gente possa também ter, dentro das regras, a flexibilidade das regras para entender o que é possível e o que não é possível fazer para manter a Wikipédia uma plataforma confiável. É importante ressaltar que o projeto Afropédia ele é parceiro, né, ele tem como parceria aqui no Brasil a Wikimedia Brasil, né, que é a representante da Wiki Foundation, e nós tratamos com eles a parte mais importante que nos compete, que é o quê? Trazer à tona o letramento digital para que o letramento racial seja de fato levado a quem é de direito e que possa, como eu falei anteriormente, levar o enfrentamento ao racismo estrutural que também pertence ao mundo digital. Ok? Bom, no próximo slide, nós estamos falando a respeito dos estilos de escrita. Então, quando você é aluno, você é professor, você da comunidade universitária da Zumbi dos Palmares, estiver ouvindo, vendo esse vídeo, é importante entender que existe um certo critério para se escrever um artigo dentro da Wikipédia. Então, olha só, vou dar um exemplo aqui para vocês, nesse slide. Todos os artigos, eles têm uma característica. E é importante a gente entender, por exemplo, vou ler aqui esse para vocês terem essa ideia. O Império de Mali, e aí ele vem com Mandinga, ou Mandica, falando a respeito, quando nós temos um nome, logo no início é necessário dar a referência desse nome. Então, por exemplo, ele já está falando aqui a origem do nome,
né? E aí, foi um império pré-colonial africano da época da Idade Média. Quando você vê grifado, né, ou negrito, você está fazendo uma referência cruzada a um outro texto que já está publicado na Wikipédia. Ou seja, nós estamos falando que Mandiga, se você olhar, ou Mandica, se você olhar, você vai ver que já tem esse termo na Wikipédia, falando justamente do Império de Mali. Tá? Ao mesmo tempo, se você olhar a Idade Média, você também vai ter um texto na Wikipédia falando o que é a Idade Média. E assim por diante. Por exemplo, 1235, que é a existência de 1235 a 1670. Nós estamos falando, então, que existe já um texto na Wikipédia que está sendo referenciado aqui. E isso é muito importante. Então, na região de Maden, nos atuais Mali, Serra Leoa, todos esses nomes, vocês estão vendo, que existem uma referência, ou seja, uma referência cruzada. Muito importante. Agora, preste atenção nesse exemplo. Este império foi um dos mais poderosos da história da humanidade, sendo uma das maiores potências da Idade Média, além de um dos mais ricos em ouro e pedras preciosas. Quem falou isso? Onde está essa referência? Então, é importante a gente entender que, por exemplo, quando eu falo este império foi um dos mais poderosos da história da humanidade, se eu não tiver uma referência para essa informação, me parece dar a impressão de que eu estou sendo parcial, de que eu estou dando a minha opinião sobre o Império de Mali. Então é importante a gente entender que quando vocês forem escrever um artigo, um verbete na Wikipédia, é importante as ideias principais estarem sendo referenciadas anteriormente. E aí tem um outro detalhe importante. Quando nós formos fazer a editatona, nós vamos pensar que temos que fazer uma revisão bibliográfica. Nós temos que já ter esse texto elaborado, nós temos que ter as referências a serem utilizadas, porque, como vocês estão vendo nesse texto, é importante usar o que já foi escrito na Wikipédia, porque já foi verificado, ao mesmo tempo que temos que ter uma referência comprovada. Logo falo sobre isso. E aí, seguindo, foi fundado em Sundiata Keita e outro verbete que também foi escrito. Enfim, com esse exemplo, eu quero deixar claro para vocês uma forma de escrita que é impessoal, uma forma de escrita que utiliza a referência cruzada, ou seja, fontes anteriores que são validadas. E por falar em fontes validadas, deem uma olhada nesse próximo slide. Então, o que são fontes confiáveis? Facebook, ela não serve, por exemplo, como uma fonte. Por quê? Porque ela não tem um levantamento histórico, ela é uma opinião, ela é algo que não nos traz uma veracidade, porque está ligado diretamente a uma opinião, a um viés. Então, Instagram também não. Mas e se eu falar de uma tese de doutorado, de uma dissertação de mestrado, e se eu falar de uma entrevista no G1, que é uma fonte confiável? Então, sim, podemos ter algumas referências, por exemplo, o Estado de São Paulo, Folha de São Paulo, jornais de notoriedade, regionais, nacionais, que possam trazer a veracidade dessas informações. Então, essas são fontes que nós temos como confiáveis, né? Então, por exemplo, uma fonte deve ser independente, não pode ter relação política, não pode ter relação partidária, não pode ter um viés pessoal. Outro, múltiplas fontes para garantir a precisão e a variedade de opiniões. É importante termos várias reportagens, é importante termos várias referências para que a gente possa, quando escrever o nosso verbete, trazer essa confiança. E é importante lembrar que é o seguinte, por exemplo, quando nós fomos fazer o site do Afropédia, ele foi barrado. Porque quando você põe
uma informação, inicialmente ela passa por uma averiguação. E nós fomos barrados logo de início. Por quê? Porque não seguimos o critério. Então tivemos que organizar novamente as informações para que elas possam estar hoje. Se vocês olharem o site, o Afropédia, dentro da Wikipédia, é só digitar no Google Afropédia, é o primeiro que vai aparecer. Vocês vão poder entender que existe todo um trabalho, né, de pesquisa e de organização de informações. Ok? Por final, nesse último slide, ou penúltimo, os critérios de notoriedade. Por exemplo, eu vou brincar com vocês. Quem é Mário Nunes na fila do pão? Ninguém conhece. Mas Ronaldinho Gaúcho, né? Mais conhecido como o Bruxo. Sim, todo mundo conhece Ronaldinho Gaúcho. Todo mundo conhece pessoas que são relevantes e que são notórias no que fazem. Então é importante a gente entender que essa notoriedade, os critérios que levam você a criar um verbete para uma pessoa notória, se não estiver já publicado na Wikipédia, se tiver, você pode complementá-las, e isso é importante citar, porque ou você cria um verbete, ou você complementa um já publicado. Ok? Então você pode trazer contribuições. Você pode, inclusive, dar uma outra informação que muitas vezes pode ser até contraditória ao que é. E aí a pessoa que escreveu tem o direito de reverter e você refazer essa correção, e tudo isso é importante que vai estar registrado no que se chama histórico. Se vocês olharem na página da Wikipédia, vocês vão ver ali do lado superior direito, histórico. Pelo histórico você pode ver quem é que alterou, quais foram as alterações, quais foram as contribuições, quais foram as discussões envolvidas. E isso é muito importante para dar transparência, né? Então, a questão da notoriedade traça-se por aí, pensando que são pessoas que têm uma relevância histórica, uma relevância social e que merecem estar nessa plataforma. Por final, a questão, por exemplo, das biografias de pessoas vivas. É importante entender que esse é um critério com regras, pessoas que são notórias e que estão vivas e que merecem destaque. Mas isto também existe aí um critério para que se possa escrever sobre essas pessoas, né? Então, como eu falei, existem regras, elas são importantes, mas elas não são rígidas. Então, uma quebradeira de coco do Maranhão, que é uma liderança que trabalha com a marcha das mulheres quebradeiras de coco do Maranhão, que está lá, ela merece um verbete, e com certeza, né? Então a gente precisa, neste momento, pensar, inclusive, quais são as pessoas, quais são as datas, quais são os locais, quais são as celebrações que a comunidade negra tem e que ainda não possuem um registro na Wikipédia. Mas eu já posso dizer para vocês que é o seguinte: se vocês entrarem na plataforma, vocês vão ver que existe as abas de editatonas, seminários, quem somos e outros. Pesquisem, olhem. E o mais importante, dentro de editatonas, né, vocês vão encontrar várias categorias. E quando eu falo categorias, eu estou falando de celebrações, de datas locais, de personalidades, né, de leis, que estão ligadas à comunidade afro-brasileira, né? E aí, quando eu venho com essa informação, eu gostaria muito que os alunos que estão nesse momento me ouvindo possam pensar que data, que local, que celebração, que personalidade negra eles gostariam de escrever um verbete. E olharem dentro, inclusive, do site, né, dentro da página da Wikipédia, e indo para a Afropédia, nós temos a lista. Nós temos uma lista
de verbetes que ainda não estão escritos e que é muito importante para nós, para a comunidade negra global, que fossem escritos. Então, dentro dessas atividades que nós vamos poder pensar até o dia 21 de maio de 2025, nós podemos olhar no site do Centro Palmares, que é da Afropédia, me perdoem, na página da Afropédia, olhar na parte de editatonas e pensarmos quais são os verbetes que vocês gostariam de contribuir escrevendo. E aí a gente pode, no dia 21, quando vier para cá, já poder ter uma definição do tema, já poder ter, inclusive é importantíssimo termos a conta na Wikipédia já feita, né? É importante isso porque pode dar problema de muitos usuários no mesmo IP solicitarem abertura de conta e isso dá a impressão que é robô e eles barram. Então que vocês no dia 21 tragam o tema amadurecido, com as referências organizadas, com tudo isso que a gente conversou, definido, para que a gente possa, na editatona, que é uma reunião de pessoas para editar os textos, os verbetes, artigos na Wikipédia, tenhamos da melhor forma possível esse tempo, ou seja, contribuir para o enfrentamento ao racismo estrutural no mundo digital. Essa é a ideia do projeto Afropédia e eu gostaria de convidá-los a participar dessa iniciativa tão importante e que traz o letramento digital como uma forma de enfrentamento. Por final, desse slide, nós temos a equipe técnica, o nosso coordenador geral, Danilo Moura, coordenação executiva, curadoria de artigos, wikimedistas em residência, assessoria técnica e comunicação. É isso, pessoal. Sei que foi longo, mas é importante que vocês possam entender, mas pesquisem. Entrem no Afropédia, vejam as categorias, vejam como podem colaborar com essa formação tão importante. O conhecimento para o enfrentamento ao racismo, que eu, você e muitos negros sofrem no dia de hoje e que podemos mostrar a nossa cultura e o nosso modo de vida da melhor forma possível. Agradeço a todos e uma boa noite. Obrigado.